Olá pessoal, ótimo dia! Na aula de português de hoje, vamos estudar sobre conjugação verbal. Na aula passada, já começamos a entender o que são os verbos. Hoje a gente se dedica ao estudo da conjugação. Vamos começar percebendo que os verbos eles possuem 3 conjugações. É bem simples. Para ser considerado um verbo de primeira conjugação, ele tem que ter essa terminação AR. Então, por exemplo, os verbos cantar, andar, passear. Como tem essa terminação em AR, eles pertencem à primeira conjugação verbal. Os verbos que pertencem à segunda conjugação verbal são os que terminam em ER, como por exemplo, comer, vender, dizer. E os verbos que pertencem à terceira conjugação são os que têm a terminação em IR, como partir, corrigir, competir. Então, aqui são as 3 conjugações verbais. E esses verbos, eles vão ser conjugados em alguns modos. Hoje a gente vai estudar apenas sobre o modo indicativo. Lembra que na aula passada eu já falei para vocês sobre quais são os modos verbais. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, hoje a gente se dedica ao estudo do modo indicativo. O modo indicativo é aquele que indica a certeza, uma afirmação. Por exemplo, hoje temos aula de português. Então, é uma afirmação, indica certeza. Esses verbos, eles podem ser conjugados em 6 tempos, que são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos conhecer sobre cada um desses tempos e vou exemplificar para vocês como conjugar um verbo nesses tempos. O tempo presente, ele indica um fato que ocorre no momento em que se fala, no agora. Por exemplo, eu pratico exercícios físicos na escola. Então, eu pratico, o verbo praticar, aqui sendo utilizado no tempo presente, uma ação que se dá no momento em que se fala, no agora. Pretérito. Vocês observaram que tem 3 tipos de pretérito. Mas o que significa essa palavra pretérito? Pretérito significa passado. Então, nós vamos ter 3 formas de conjugação para o verbo no tempo passado. Primeiro, a gente vai ver pretérito imperfeito. Designa um fato passado em relação a outro passado, só que uma ação não concluída. Por isso que é chamado de imperfeito. Por exemplo, eu estudava quando ele chegou. Então, eu estudava, passado, quando ele chegou. É como se a ação ela tivesse sido interrompida. Eu estava estudando, mas aí você chegou, então eu parei de estudar. Então, é um passado diante de uma ação não concluída, pretérito imperfeito. Nós vamos ter também o pretérito perfeito. O que ele vai indicar? Ele se refere a um fato concluído, finalizado totalmente, sem nenhuma interrupção. A gente viu que o pretérito imperfeito é uma ação que não foi totalmente concluída, ficou inacabada. Mas o pretérito perfeito indica uma ação já concluída. Trabalhei a noite inteira. Trabalhei, passado, já aconteceu. E o pretérito mais que perfeito? Chama-se mais que perfeito porque indica uma ação passada em relação a outro fato também passado. Como nós tivermos uma ideia de passado bem reforçada, um passado diante de outro. Então, mais que perfeito. Por exemplo, a prova já terminara quando ele entrou na sala. Então, já terminara passado diante de outra ação passada. Quando ele entrou na sala, ele já entrou, já aconteceu, foi passado. Nós vamos ter também 2 formas de futuro. Futuro do presente, que aponta um fato futuro em relação ao momento em que se fala,
Viajarei depois das provas. Então, viajarei ainda vai acontecer. Isso vai acontecer depois das provas. E o futuro do pretérito, que a gente viu que pretérito significa passado, então futuro do passado vai indicar um fato futuro em relação a um passado. Por exemplo, eu viajaria se tivesse sido aprovado. Então, eu viajaria, né, no futuro se tivesse sido aprovada lá no passado. Então, uma ideia de futuro com outra de passado. Então, futuro do pretérito. Vamos exemplificar como é que fica um verbo sendo conjugado em todos esses tempos? Então, vamos lá. Eu escolhi o verbo andar, que está sendo conjugado no presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Então, lembrando, eu ando, primeira pessoa do singular. Tu andas, segunda pessoa do singular. E ele anda, terceira pessoa do singular. Tem a variação ela também, né? Ela anda. Nós andamos, primeira pessoa do plural. Vós andais, segunda pessoa do plural. E eles ou elas andam, terceira pessoa do plural. Como fica esse verbo andar no pretérito imperfeito? Eu andava, tu andavas, ele andava. Nós andávamos, vós andáveis, eles andavam. O pretérito perfeito. Eu andei, tu andaste, ele andou. Nós andamos, vós andastes, eles andaram. Mais que perfeito. Eu andara, tu andaras, ele andara. Nós andáramos, vós andareis, eles andaram. E futuro do presente. Eu andarei, tu andarás, ele andará. Nós andaremos, vós andareis, eles andarão. Futuro do pretérito. Eu andaria, tu andarias, ele andaria. Nós andaríamos, vós andaríeis, eles andariam. Então, pessoal, os modos verbais é algo que tem que ser praticado, né, cotidianamente. Tem muitas formas aqui que são um pouco desconhecidas para a gente, de repente no dia a dia a gente acaba não falando essa palavra, esse verbo dessa forma, que não é tão comum, é mais comum acontecer na escrita, em situação mais formal, mas é algo que a gente vai praticando no decorrer das nossas aulas e eu tenho certeza que vocês vão pegar o jeito aí, conseguir conjugar esses verbos à medida que a gente for estudando, for exemplificando e for tentando conjugá-los na prática, tá ok? Então por hoje é só. Teremos muito mais aulas ainda sobre esses tempos verbais, não se preocupem. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.